E a primeira pergunta que eu faço é de onde é que veio o bordão para devolver o Brasil para ti? Isso é uma coisa que foi um insight do Guto Zacarias. E numa das lives que eu estava fazendo com o Renan, falando sobre Petrobras, e realmente, assim, descrevendo os absurdos que a Petrobras representava para o Brasil. E o Guto, ele é um analista, assim, muito afiado, né? Aí ele olhou aquilo e tal, aí no final ele falou, pô, o Beraldo fala com tanta propriedade que parece que a Petrobras era dele e que pegaram a Petrobras e estão fazendo tudo errado com a empresa, precisa devolver a Petrobras para ele. Aí começou essa história de devolver isso, devolver aquilo e tal, que acabou com o Devolvo o Brasil para o Beraldo. Muito bom. Muito bom. E como é que é a tua trajetória? Como é que foi a tua trajetória? Talvez até mesmo na política ou antes dela. Eu sei que teve uma trajetória no meio empresarial, né? Como é que começou isso? Uhum. Eu vivi e cresci num ambiente altamente politizado, né? Com pessoas assim dentro de casa e tal, muito envolvidas na política. Meu pai era muito ligado ao Tancredo Neves, a uma turma velha guarda ali, sobretudo de Minas, minha família é mineira, e eu convivia com essas pessoas dentro de casa, ainda no governo. Assim, as minhas memórias mais remotas assim são ainda da época do governo do João Figueiredo, ainda governo militar, e acompanhei muito de perto, apesar de muito novo, mas acompanhei muito de perto todo aquele processo da redemocratização. Meu pai trabalhou no governo do Tancredo em Minas e depois participou da campanha presidencial com ele. E a vitória do Tancredo simbolizou ali uma vitória de um grupo político que realmente trabalhou e se dedicou pela redemocratização do Brasil. E a morte do Tancredo foi uma decepção, assim, uma tristeza, uma coisa muito forte. E eu assim, vi meu pai se desencantando com esse ambiente político a partir do governo Sarney. E, enfim, ficaram os amigos antigos e tal. E aí eu sempre vi aquilo, assistia tudo isso com muito interesse, com muita curiosidade. É, ficava ouvindo ali, não entendia muito bem e tal, mas ficava ali sempre circulando. E quando eu fui para a faculdade, eu tinha essa ideia. Falei, não, vou fazer faculdade, depois vou voltar para Minas. Isso, meus pais moravam no Rio nessa época. Vou voltar para Minas e vou me candidatar lá alguma coisa, sei lá. Enfim, sempre tive isso na minha cabeça. Mas aí minha mãe me consolidou na minha mente um conceito que meu avô, esse sim, foi um político proeminente a vida toda dele. Eu, infelizmente, convivi pouco com ele. Ele morreu, eu tinha 6 anos de idade. Aí minha mãe dizia, olha, o bom político não pode precisar da política para viver. Então, vá, se forme, tenha a sua carreira, tenha a sua vida, e se em algum momento você tiver oportunidade de se dedicar à política sem precisar dela, faça. Mas não inverta essa ordem. E aí foi exatamente isso que eu fiz, meio que intuitivamente, talvez sem fazer uma reflexão muito profunda, mas eu me mudei para São Paulo logo que me formei. Na verdade, fui para Campinas primeiro, isso ano 2000. Depois vim para a capital e me instalei aqui. Enfim, comecei minha vida profissional efetivamente aqui. E, enfim, o tempo passou, acabei indo para os Estados Unidos com a reeleição do Lula. Eu tive uma convicção muito forte que o Brasil não estava indo por um bom caminho e achei que não valeria a pena ficar aqui. E aí fui embora, fui recomeçar a vida lá, e foi
uma das melhores coisas que eu fiz, e foi uma experiência realmente maravilhosa. Fiquei lá até 2014, em 2014 voltei para São Paulo, e acabei conhecendo o MBL ali naquele momento antes do impeachment, o movimento ainda começando, mas já muito atuante em razão das manifestações. Quando a Dilma se elegeu, eu olhava essa cena ali dos Estados Unidos, falei, meu Deus, olha o Brasil, elegeu a Dilma Rousseff, uma pessoa que não consegue se expressar, que não tem, né, uma imagem de liderança forte, quer dizer, foi eleita ali num contexto da força do PT, mas é um downgrade enorme para o Brasil. Não que o Lula fosse uma referência, mas ela conseguia ser pior do que o Lula, na minha visão de longe, e com uma referência de Fernando Henrique Cardoso, que, com todos os seus defeitos, representava o Brasil de uma maneira institucional muito boa. Né? Ele tinha presença, ele era uma pessoa culta, conversava com todos os líderes mundiais com propriedade. Era tipo um Brasil que parecia dar certo, né? Exatamente, entendeu? Era um Brasil ali no time A, vindo de um processo inflacionário muito grande, enfim, era o Brasil corrigindo os seus defeitos, mas aparentemente ali num bom caminho. Aí ganha o Lula, aquela frustração, mais com um ministério que trazia pessoas com qualidade. E aí veio o mensalão. Quando veio o mensalão, todas aquelas pessoas que estavam ali, você tinha o Furlan, que era empresário, você tinha o Henrique Meirelles no Banco Central, o Henrique Meirelles ficou. Você tinha outros ministros ali, pessoas importantes que estavam ali, mas que tinham uma referência de uma vida fora da política. Eram pessoas respeitadas. Sem a gente entrar aqui no conceito de direita-esquerda, enfim, mas eram pessoas que você, enfim, poderia ter um debate de alto nível. Quando teve o mensalão, os que não tinham compromisso foram embora, porque tinham mais o que fazer da vida. E a turma da política foi toda ceifada ali, e aí começaram a entrar aquela gente mais desqualificada possível, os sindicalistas, aquela turma mais radical, e isso só foi piorando. Aí vem a Dilma. Aquilo, para mim, assim, olhando de fora, aquilo era uma vergonha enorme. Aí eu, na época, ainda acionei alguns amigos e tal, muito indignado. Falei, pô, vamos tentar fazer alguma coisa, um movimento que possa se tornar um partido político. Eu já tinha essa visão, né, que você, para poder ser um instrumento de transformação, você teria que ser um partido político. Mas de longe, enfim, muito, muito difícil. Acabei conseguir reunir algumas pessoas ali, que foi mais ou menos no momento onde surge o MBL e surge alguns outros movimentos. O Partido Novo vem desse momento, acho que o Renova também, mais ou menos por ali, começa a se consolidar para formar novas lideranças e tal. E aí, em 2016, eu já de volta ao Brasil, conheço o Kim e o Renan, eles ali no engajamento máximo, já trabalhando pelo impeachment da Dilma. Mas eu os conheci e tal, fiquei bastante empolgado ali com o projeto deles, mas de longe, ainda trabalhando, enfim, cuidando da minha vida profissional. O tempo passou, a história aí está mostrando, né, o que decorreu daquele momento. E em 2019, eu aqui em São Paulo, morava aqui em São Paulo, o Gustavo Bebiano, que tinha participado da campanha do Bolsonaro. E naquele momento o Bebiano estava animado em ser candidato a prefeito do Rio. E o Bebiano era um grande cara, era assim, uma figura extraordinária, um amigo leal, assim, um cara que realmente dava gosto de conviver, de conversar. E aí ele e o Paulo Marinho, que tinha cedido na época a casa para fazer a campanha do Bolsonaro, me convidaram para fazer parte ali daquele núcleo duro que ia montar a campanha do Bebiano. E eu não tinha nenhum interesse em voltar para o Rio, mas
o projeto ali era tão empolgante com o Bebiano, sobretudo Vento do Rio, também numa cidade que vive assim uma derrocada que não para. E eu falei, bom, talvez tenha chegado agora o momento de eu me dedicar a isso e fazer um bem uma cidade onde eu vivi. Minha mãe vive lá até hoje, enfim. E aí comecei a trabalhar nesse projeto. Infelizmente, em março de 2020, o Bebiano, assim, inesperadamente, tem um infarto fulminante e nos deixa. E aí foi uma situação muito triste, muito difícil ali, naquele momento. Enfim, eu já estava naquele projeto ali que estava começando a se materializar. E o Paulo Marinho, naquela época, resolveu apoiar o Eduardo Paes. E aí eu ajudei ali, dando algumas ideias, dando uma organizada ali em algumas coisas do que eu achava que poderiam ser soluções para os problemas da cidade. E a eleição transcorreu e o Eduardo Paes ganhou a eleição e aí me convidou para ser secretário de Turismo do Rio. Enfim, aí, só para concluir, né? Então eu estava lá no meio dessa patifaria toda, que durou 5 meses, e nesse período eu reencontrei o Kim, o Renan, o Arthur, e aí o Renan falou, cara, larga isso aí, porque assim, tudo isso que você acha é exatamente isso, aqui não vai a lugar nenhum, então vamos fazer política séria lá com o MBL. E aí eu larguei lá, pedi exoneração e fui para o MBL, enfim. Não cheguei a me mudar para o Rio, eu ia voltar toda semana, mas voltei, fiquei em casa e dedicando ao MBL com essa proposta de fazer, né, de construir uma candidatura a deputado pelo MBL na eleição do ano passado. Então fizemos um trabalho bastante extenso. Eu não era uma pessoa nem conhecida e nem que usava muito rede social e tal. E fizemos uma eleição muito difícil, muito dura, para quem não estava ali agarrado no Bolsonaro ou no Lula, mas mesmo assim a gente teve um resultado bastante expressivo. O MBL em São Paulo, apesar da frustração, né, das eleições, obviamente a gente tinha expectativa de que os 5 candidatos seriam eleitos, mas dadas as circunstâncias, o resultado foi bom. Eu fiz mais votos na minha primeira eleição do que deputados que estavam aí buscando reeleição, enfim, o deputado estadual saindo para federal, figuras mais conhecidas. Então, foi bom, assim, mostrou força, não mostrou fraqueza, ao contrário, entendeu? E agora, assim, a eleição é isso, né? A política tem dessas coisas, você vai ganhar, você vai perder, e tem que sempre olhar para frente, porque o processo de mudança através da política é um processo muito longo. Isso aqui é maratona, não é corrida de 100 metros rasos, entendeu? Inclusive, isso é uma mensagem importante para todo mundo que está nos ouvindo. Esse processo de dedicação à política, você tem que ter uma visão obrigatoriamente de longo prazo. Porque no curto prazo, você vai ficar escravo dessa tentação ou até dessa obrigação de fazer coisas que apareçam rápido para você poder garantir a sua eleição, sua reeleição, e aí você vai fazer os conchavos necessários, porque você virou escravo daquilo, né? Então, isso é uma lição que fica. E agora a gente tem que olhar para frente, ano que vem tem eleição de novo, a gente precisa preparar os nossos quadros, não só em São Paulo, mas ao redor do Brasil, para concorrerem com competitividade e a gente fazer uma base forte para as eleições de 2026, que serão eleições definidoras para o futuro do Brasil, depois de um governo que será trágico do Lula. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.